tipo dor de cotovelo, uma coisa lá toda, né? E de repente tu vê a pessoa, bom, né? É muito bom. É muito bom. Ai, vou... essa palavra que era para quinta-feira, na verdade não era para quinta, era para hoje, né? E o ministério começou a ministrar, daí teve a abertura, e eu disse, Senhor, não tem nada a ver. E continuei orando, depois o Senhor está cada vez pior, não tem nada a ver. E daí o que aconteceu? O Júnior pegou. Então é porque não era mesmo, né? Não era para hoje. E até quando eu preparei essa palavra aqui, daí chegou na quinta-feira, o Fernando não veio, né? Ele disse, poxa, minha Bíblia online não está aí, né? Para eu poder apertar. Eu vou fazer uma pergunta. Antes da gente abrir a Bíblia, eu quero que você feche os teus olhos e que você... não sei, assim, hoje eu até contei para as crianças, quando tu chega num lugar, o que tu vê, né? Eu não sei o que tu vê aqui na igreja. Não sei se tu vê o altar, se tu chega já começou, e daí tu vê já o louvor cantando, ou se tu fica lá, ai, tô louco pela palavra. Amém? Aqueles que ficam assim, não, tô louco pela palavra. Né? Mas que você consiga se alegrar assim, né? Que você comece a perceber essas pequenas coisas assim, né? Quando eu vejo as crianças ali atrás também adorando, eu fico tipo, ai, que bom, né? Então que você, se você veio, que normalmente cristãos têm uns chavões assim, né? Que é grandes coisas, grandes milagres, grandes, e daí no pequeno não vê nada, né? Nas coisas pequenas não vê nada. Então que você já agradeça a Deus assim pelas pequenas coisas. De repente, por uma paz do Senhor que hoje você deu para o seu irmão mais calorosa. De repente, como eu ali vi o irmão ali cantando, dizendo Deus me ama, eita glória, né? Então, vamos agradecer por isso. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu chego na tua presença, Senhor, para te agradecer, Pai. Como é bom quando os nossos olhos contemplam, Senhor, as pessoas te adorando de coração mesmo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te entrego essa palavra. E aqui, Senhor, você sabe que nós não fizemos nada, Senhor, porque está marcado o dia, porque faz parte do culto, mas nós queremos dar liberdade ao Espírito Santo. E se essa palavra não foi dada na quinta, Pai, eu queria falar com este povo que está aqui neste momento. Então, Senhor, que o Senhor possa se mostrar a ele, Senhor, da mesma forma que o Senhor se mostrou a mim. Da mesma forma, Senhor, que o Senhor falou comigo, que o Senhor possa falar com cada um aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Então vamos lá. Abre lá em Mateus, para mim. Mateus 7. Mateus 7, 24. Amém? Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos
e deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Concluindo, Jesus, de proferir essas palavras, as multidões se admiraram da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Eu quero que você feche os teus olhos agora e pergunte para você mesmo: como que andam os teus alicerces? Aonde que eles andam firmados? Como o primeiro homem que firmou na rocha, que todos nós sabemos que é Cristo Jesus, ou como um outro homem que firmou na areia e que hoje está bem, amanhã está bem e depois de amanhã está mal. Hoje eu quero falar exatamente sobre isso, irmãos. Sobre os alicerces da tua vida. E quando nós falamos de alicerce, nós falamos de algo que não se vê. Porque o alicerce de uma casa, aquilo que realmente firma a casa, nós não vemos. Nós vemos a pintura, nós vemos a forma do reboco, nós vemos as janelas, nós vemos o piso, nós vemos as divisas até da casa, mas nós não vemos o alicerce. E como nós temos visto muitos e muitos e muitos hoje, falando de casa mesmo, grandes mansões e casas muito boas têm sido destruídas com o vento, com a chuva, com os rios transbordando. Amém? E o Senhor hoje quer falar exatamente isso com você. E daí quando o Senhor me deu essa palavra, eu fiquei assim nos fundamentos, que são os alicerces. E aí me veio essa palavra aqui. Tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, boca e não fala, pés e não anda, que precisa ser carregado. Essa palavra é qual? Em online. Salmo 115. Que fala sobre idolatria. E daí assim, meu Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É bom, né? E lá no Salmo 115 fala isso. Salmo 115, a partir do 5 ao 8 fala isso. E fala sobre idolatria, né? E isso me veio de uma forma muito forte. Que eu estava exatamente orando e pensando sobre os alicerces de nós cristãos. Da nossa vida. E daí vem. Tem olhos e não vê. Tem ouvidos e não ouve. Tem boca e não fala. Tem pés e não anda. E daí eu fui lá, né? Procurar. Depois até cheguei em casa e disse assim, mas uma coisa não tem com a outra, porque são duas palavras juntas, na verdade. E Deus estava falando de nós. Deus não estava falando de um santo feito por nós. Deus estava falando sobre nós, que temos boca e não falamos, ouvidos e não ouvimos, temos olhos e não vemos, e temos pés e não andamos. E aí eu fiquei assim, meu Deus, né? Porque quando nós falamos isso, uma vez eu preguei sobre isso, que o Senhor me deu essa palavra de salmo, e a nossa igreja era na época que tinha 8 pessoas. E eu disse assim, Senhor, ninguém lá na igreja é católico, né? Ninguém lá na igreja adora santo, né? E eu cheguei na igreja, quem estava na igreja? Um homem.
Como homem estava lá. Então daí eu vi o sentido. E quando o Senhor me deu essa palavra aqui novamente, eu disse, poxa, né? Pode até hoje aparecer alguém lá. Mas logo em seguida o Senhor disse, não, é nós como cristãos. Porque hoje nós como cristãos nós só vemos aquilo que queremos. Ouvimos só o que nos agrada. Falamos muitas vezes que tem que agradar o outro ou aquilo que melhor nos convém. E andamos nem sempre da forma que Deus quer que a gente ande. E nos colocamos muitas vezes paralisados. E daí então eu imaginei aqui, né, o nosso povo aqui da igreja, imaginei vários de nós, né, tudo certinho aqui, né? Daí quando a gente quer, a gente fala. Quando a gente quer, a gente anda. Quando a gente quer. E quando Deus nos formou lá no início, como disse o Luiz aqui, Ele nos formou a imagem para que nós falássemos, para que nós ouvíssemos, para que nós andássemos. E daí me veio então a palavra do alicerce. Hoje nós fazemos exatamente aquilo que os outros veem. Porque o nosso alicerce mesmo são poucas pessoas que veem ou há só Deus que vê. Realmente o nosso alicerce. Como hoje, irmãos? Hoje, nós andar como cristão, mas principalmente como vida normal, é muito fácil. Hoje é um tal de esconde-esconde, né? E Deus falou tanto, mas tanto comigo sobre isso, que hoje até a hora de eu vir me maquiar para vir para a igreja, o Senhor disse assim, você está tapando o quê? As olheiras? Tá passando rímel para quê? Para os cílios ficar maior? Você vai de preto hoje por quê? Porque você vai estar lá na frente, daí não vai parecer que está tão gordinha assim? Para você ver o tanto que Deus fala. Que hoje, o nosso dia a dia, o nosso alicerce mesmo, ele não aparece. Por quê? Porque nós maquiamos. Nós damos um jeitinho. As matérias que mais tem ibope na televisão são aquelas que nos ajudam a esconder algo. Sim ou não? A ficar com o cabelo liso, a ficar com o cabelo crespo, a botar a lista no lugar certo, porque senão fica errado. Né? Baixinha tem que usar decote, porque senão fica mais baixinha ainda. Quando a gente quer que uma coisa apareça menos, a gente tem que meio que escurecer aquilo e fazer aparecer a outra. Não é assim? E é bem assim na nossa vida cristã. A gente começa a maquiar, né? A gente começa a aumentar, a gente começa a diminuir umas coisas, a gente começa a colocar um salto alto para outras. Como, né? Daí me veio bem assim. Que nós vemos somente o que não nos compromete. Ouvimos somente o que é agradável. Falamos o que nos convém. E andamos até a nossa limitação. Por exemplo, o que mais nós falamos é da crucificação de Cristo. Que Cristo foi crucificado. Que Cristo foi crucificado pelos meus, pelos teus, pelos nossos pecados. E falamos tão pouco da ressurreição de Cristo. Que Ele hoje vive. Por quê? Porque assim fica muito mais fácil nós ficar olhando para a cruz do que a gente se arrepender dos nossos pecados.
e olhar para a ressurreição.